fui vice-presidente da FENAGE durante 6 anos da minha vida, me orgulho muito disso. E numa gestão com Armando Vandenberg, com o Cacá, com o Paulo Ribeiro, filho do Presto, né? Chico Santana. Tem essa militância na FENAGE e também no Sindicato de São Paulo. Eu fui diretor do sindicato a convite, porque é um cargo, a convite do presidente. Gabriel Romero me chamou para assumir a diretoria cultural e fazer o jornal Unidade, né? E também foi uma passagem minha importante na militância sindical. O capítulo da Constituição, o artigo 220, começa no artigo 220, foi redigido pelos jornalistas, em Congresso Nacional de Jornalistas, era uma emenda popular, né, que se chamava, e o CAO apresentou. Então, este capítulo, que tem lá a questão de oligopólio, monopólio, né, a questão do pluralismo, né, dos meios de comunicação, é de nossa autoria. Então, eu falei isso porque realmente é uma passagem minha pela militância sindical e da qual me orgulho muito. Mas me orgulho agora, realmente, de ter sido escolhido por vocês para encabeçar essa chapa. Eu fico até, confesso, emocionado com isso. Então, realmente, representar, né, esse movimento, representar, né, esse grupo enorme de jornalistas me honra demais. Me honra demais. Eu fico lembrando de pessoas, até... eu não posso deixar de citar o Maurício Azevedo. Eu sei que tem gente que tem alguma crítica ao Maurício Azevedo e tudo, mas Maurício Azevedo foi um homem que se dedicou a vida dele à ABI. Né? Eu conheci Maurício Azevedo dentro da ABI nos anos 70, plena ditadura militar, e o Azevedo ali, com muita gente no entorno dele, já com esse espírito, né, de uma direção colegiada, de uma democracia participativa. O Azevedo se cercava daquele grupo enorme de jornalistas e para fazer... O Davi fez Cineclube Macunaíma, criou os bares. Outro dia eu estava me referindo a isso, parece que foi ontem, era um baile anual para arrecadar recursos para a ABI, e arrecadava muito, né? Era com a Orquestra Tabajara, e eu me dei um enorme no Monte Líbano com a despedida, mais uma despedida do Silvio Caldas. A ABI, naquele tempo, essa ABI dos anos 70, da virada dos anos 70, essa ABI da ditadura militar, do confronto, da resistência da ditadura militar, e depois da campanha pela anistia, e depois da campanha pelas diretas, já, e tudo. Esta ABI ela é engraçada, ela tem origem um pouco na ABI lá que o Gustavo Lacerda criou, né, que vai fazer agora 114 anos. Porque o Gustavo Lacerda, Marco Gomes me deu essa indicação, e eu me aprofundei um pouco nisso. Ele era um ativista, ele era um militante, né? Um homem negro, pardo, né? Mas um jornalista reconhecido pelos pares, era amigo de José do Patrocínio, por exemplo. Luiz Gama conhecia ele, quer dizer, ele trabalhava no País e também trabalhava no Jornal do Brasil, às vezes, e tinha um objetivo, que era defender a nossa profissão, regulamentar a nossa profissão. Ele até dizia que o trabalho de jornalista era ou no eito, né, um trabalho quase escravo, ou junto dos poderosos, mas a grande maioria vivendo com grande dificuldade, né, com salários baixíssimos e tudo, né, sofriam realmente, né? E ele tinha essa preocupação em regulamentar a profissão e tornar mais digna a tarefa dos jornalistas. E daí ele pedia a amigos que viajavam que trouxesse da Europa regulamentos de sindicatos, regimentos de sindicatos na França, na Inglaterra, na Alemanha, e até que ele cria a ABI. Uma bandeira que era a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas a outra bandeira era proteger a nossa profissão, né? Valorizar a nossa profissão. E eu acho que ele era tão temido pelos patrões que, quando ele criou a ABI, os patrões soltaram o seguinte comentário:
é um bando de malandros presidido por um anarquista perigoso, né? Desde lá, a ABI é muito temida, né? Isso mostra que Gustavo Lacerda estava certíssimo, o nosso anarquista perigoso, entendeu? Então, a ABI tem isso no DNA dela. Ela combate o bom combate, né? Ela combate a opressão, ela luta pelos direitos humanos, ela luta pela democracia, ela luta pela liberdade de expressão, ela luta pela liberdade de imprensa, ela luta pelo povo brasileiro e pela soberania desse país. A ABI liderou a campanha pelo Petróleo é Nosso, entendeu? Então, isto aí, a ABI sempre fez e vai continuar fazendo. Nós temos um ano dificílimo, o Arnaldo hoje estava dizendo, um ano complicadíssimo que é esse, né? com esse processo eleitoral que realmente todo mundo já sabendo que pode haver resistência no final, pode haver uma coisa semelhante a que ocorreu no Congresso americano, não aceitar o resultado da eleição pacificamente. E durante todo o processo eleitoral, é evidente que a tarefa dos jornalistas vai ser de altíssimo risco, né? Morreu agora mesmo, né, o Dida Sampaio, grande fotógrafo, né, do Estadão, lá em Brasília, e o Dida Sampaio foi agredido naquele curralzinho ali da porta do Palácio Alvorada, quer dizer, foi agredido, caiu no chão com equipamento e tudo, e não era na eleição, era na cobertura normal ali de Palácio do Planalto, né? Quando eles estavam lá excitados com a ideia de tomar conta do STF, né? e prender os ministros, cercar a casa dos ministros do STF, né? Aquela tentativa de golpe, né? Que o Bolsonaro realmente deu, mas não teve sucesso, né? Ele não encontrou eco, né? E o Dida Sampaio sofreu ali. Eu temo que vai ser um quadro quase que corriqueiro durante essa campanha. Você imagina os nossos colegas que vão ter que cobrir a campanha, por exemplo, de Bolsonaro. Vai ser evidente um ano complicado para o país, na verdade, com esse grupo fascista, né, translocado e que acha que pode ganhar a eleição, né? Estou até um pouco preocupado, estava falando hoje que eu estou achando que a nossa grande imprensa está começando né, a dar espaço para ele, para o time dele todo, e não sei qual vai ser realmente a atitude da grande imprensa lá no segundo turno, não, mas parece, como diria Brizola, que eles estão costeando o alambrado, né? Eles já estão, né, foram muito críticos em relação ao Bolsonaro, mas agora estão tirando o pé, porque acho que realmente o grande adversário deles é Lula, até por tudo que Lula representa nesse país, né? Então, vai ser realmente esse ano muito complicado. E aí eu acho que a ABI, ela como se disse aqui, ela vai ser mais do que trincheira da democracia e da liberdade dos direitos humanos, entendeu? Ela vai ter que tomar a frente mesmo desse processo, né? Eu acho que ela vai ter que mobilizar a sociedade, entendeu? Não vai ser só reagir, não vai ser só aquela coisa da nota de repúdio, tudo, não, ela tem que estar à frente desse processo, entendeu? E deixando claro o seguinte, quer dizer, que esse país tem leis, que esse país é democrático e que nós, jornalistas, defendemos exatamente esse Estado de Direito, né, que é importantíssimo para o nosso povo, né, porque fora do Estado de Direito o nosso povo vira realmente um joguete e é sacrificado a toda hora por esse grupo, não digo nem... É mais que fascista. Eles são mais que fascistas, eles vão além do fascismo. Então, acho que essa vai ser uma tarefa fundamental. Tem tudo a ver com o DNA da ABI. E, após a eleição, e eu acredito que Lula vai ganhar a eleição, e digo mais, eu tenho ouvido essa coisa, não, estão aparelhando a ABI partidariamente, etc. e tal. Olha, ninguém está aparelhando partidariamente a ABI. Ninguém está aparelhando partidariamente. Agora, nós temos, sim, partidos de esquerda, partidos progressistas que apoiam a nossa chapa. E nós temos, sim, que apoiar o Lula nessa eleição. Quer dizer, se há um candidato que pode derrotar essa extrema-direita que está aí, é o Lula. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Então, seria ridículo a ABI dizer, não, a ABI é imparcial, né?
A ABI é isenta, a ABI não vai fechar com nenhum candidato. Não, a ABI vai fechar sim. Ela vai fechar com um candidato que representa a conquista social que houve durante anos e que foi jogada no lixo por esse governo que está aí, né? O avanço cultural de anos que foi jogado no lixo por esse governo que está aí. O avanço dos direitos humanos foi jogado no lixo. O avanço no meio ambiente foi jogado no lixo. Então, nós estamos sim, nós temos sim um candidato que representa a história de luta da ABI. Entendeu? Que a ABI é uma entidade que sempre esteve ao lado das conquistas do povo brasileiro. Sempre esteve ao lado do povo brasileiro. Nas piores horas. Entendeu? E vem pela frente uma eleição difícil, uma eleição dura, e que nós temos que tomar partido, sim. Não partido desse ou aquele partido político. Partido lá na frente, quando houver esse enfrentamento, né, dessa extrema-direita enlouquecida com o candidato com essa história maravilhosa de Lula, respeitado no mundo inteiro que ele é. Esse é um ponto que está no nosso DNA de jornalistas e também no DNA da entidade. E o outro ponto é o ponto lá do Gustavo Lacerda, é a nossa profissão. A nossa profissão. Quer dizer, nós hoje temos problemas gravíssimos. A nossa profissão não tem nem mais regulamentação, né? Virou aí um limbo, como disseram outro dia, né? Quer dizer, a gente sem nenhum tipo de regulamentação da profissão de jornalista. O sujeito vai lá, bate na porta lá do Ministério, o cara carimba lá, jornalista profissional, sem nenhuma exigência de nada, não tem que mostrar trabalho, não tem que mostrar nada, entendeu? E isso realmente a gente tem que pôr um fim a isso. Então a gente tem que lutar sim pela regulamentação da nossa profissão. E nós temos essa questão da democratização dos meios de comunicação. O Lalo hoje estava dizendo, o jornalismo no Brasil ele tem um pecado terrível, ele não é plural. Ele é um jornalismo de classe, é um jornalismo das elites, é um jornalismo da burguesia brasileira. E o que fazem, né? Agora mesmo, os grandes jornais só dão a visão dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Eles fazem isso sempre, não é novidade nenhuma, né? A visão deles é esta, historicamente é essa. Eles não surpreendem ao apoiarem os Estados Unidos, ao apoiar a OTAN, isso não surpreende. É evidente que é uma questão polêmica, é uma questão complicada, tem fatores geopolíticos e tudo. Agora, eles poderiam, né, não dar apenas um lado o tempo todo, mas isso aí é a nossa imprensa. Ela não é plural e não será plural enquanto você não regulamentar os meios de comunicação no Brasil. A questão da democratização dos meios de comunicação no Brasil é vital. É vital. E a ABI vai se bater por isso. Quer dizer, podem eles não gostarem, os nossos barões da imprensa não gostarem, tudo. Outro dia o Globo fez um editorial dizendo não, tem que regulamentar nada de meio de comunicação, tem que regulamentar a internet. É uma maravilha, é a visão do Globo. Não, meio de comunicação é uma questão pacificada no Brasil. Não tem que regulamentar, tem que regulamentar a internet. Tudo bem, palmas para o editorial do Globo. Agora, não é a nossa visão e nós vamos lutar, sim, pela lei dos meios. Queira ou não, né, incomode ou não, nós vamos nos comportar como eles diziam lá no início do século XX, né? Um bando de malandros ou de malucos presididos por um anarquista perigoso. Nós somos perigosos contra essa oligarquia que está aí há anos tomando conta da nossa imprensa, tomando conta dos meios de comunicação. É evidente, falo por Regina também, importantíssimo a gente ter a Regina, uma mulher como vice-presidente, e que não faltará a oportunidade dela na gestão de assumir a presidência, porque vai ser a primeira mulher presidente da ABI, vai ser Regina Pimenta. Otávio, a democratização é a lei dos meios e a restauração do sistema público de comunicação. Sem dúvida. Estão sendo ameaçados por esse enlouquecido, né? Agora, imagina, acabar com o Rádio Nacional. Eu viajava pelo Brasil, Tereza. Eu muitas vezes fazia matéria na Amazônia, mas lá dentro mesmo da selva amazônica, né? E o único veículo de comunicação
era Rádio Nacional, não tinha outro. A Rádio Nacional da Amazônia, que cobre aquele vazio, eles querem fechar. Né? Exatamente. Você tem toda a razão. Toda a razão. É isso daí. Olha. Agradeço demais, agradeço de coração e espero honrar essa decisão de vocês de hoje, essa decisão histórica de vocês.